a política dos editais, que iniciou na gestão da Luiziane em 2006, era não especificamente para o pré-carnaval, era uma política pública da gestão e que foi implantada amplamente na Secretaria de Cultura, e o pré-carnaval fez parte desse movimento entre os artistas, as pessoas, os gestores da Secretaria da Secutifor, e foi construído um edital especificamente para o pré-carnaval. O que eu acho que foi mais importante nessa construção, não somente do edital, mas para o desenvolvimento da festa do pré-carnaval na cidade nesse período, de 2006 a 2012, é porque foi uma construção coletiva. A Secutifor convidou os coordenadores de bloco de todas as regionais, não os mais importantes, os mais emblemáticos, mas os que estavam começando, todas as pessoas que procuravam a Secutifor. Primeiro foi uma reunião com os coordenadores de blocos e brincantes, depois com os gestores de todas as secretarias que se envolveriam na festa. Mas é claro que isso foi uma construção gradativa e também difícil, né? Porque uma festa grande, de rua, nós não estávamos acostumados, porque o carnaval sempre ocorreu em um espaço limitado e pré-organizado, com um número previsto de pessoas como visitantes ou como brincantes, e o pré-carnaval foi uma festa construída com muito esforço, mas coletivamente. Assim. Tanto a gestão, houve um interesse da gestão. Eu, pessoalmente, não fiz nada a não ser acolher as solicitações, levar para a secretária e dar minha opinião. Eu sempre gostei de carnaval, eu fui brincante, estive nos blocos de pré-carnaval anterior a esse movimento e sempre tive interesse. Eu acho que é uma festa de participação popular, que é o que é mais importante, né? E livre, uma festa aberta, todo mundo participa, cada um do seu jeito. Então, a gente começou essa construção com muita dificuldade, porque surgiu, nessa época de 2005, 2006, grupos de pré-carnaval aqui na cidade, com uma semelhança com os carnavais de rua do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, nessa época, começava um carnaval de rua diferente, que era esse carnaval que já existia, bola preta, já existiam os cordões antigos, mas isso foi muito ampliado e passou a ter uma organização dos brincantes e dos coordenadores de bloco, como trio, com banda, muita fantasia. Sem dúvida nenhuma, a nossa festa foi influenciada por essas duas cidades, Recife e Rio de Janeiro. E o que eu estimulava e o que eu desejava era que a gente tivesse o nosso próprio formato, que a gente não imitasse o carnaval de escola de samba ou de bloco de rua do Rio de Janeiro ou os blocos tradicionais de Recife. Acho que a gente ainda está nesse tempo de construção. Acho que a cidade de Fortaleza tem um humor extraordinário, coloca isso nas festas todas populares. A gente conseguiu isso, aumentar o número de fantasias, não só de brincantes e de blocos, mas de fantasias, a criatividade das pessoas. Estamos ainda, que naquela época era o início, de um interesse de empresas relacionadas à festa para entrar com um patrocínio a esses blocos, para ter a sua marca adicionada, né, à festa, marcada por esse crescimento da festa e, sobretudo, para a comercialização do seu produto.
Então, foi outra construção nossa, no sentido de dizer, a prefeitura está aqui para apoiar, mas também para coordenar, também para supervisionar. Então, a gente não vai permitir a interferência de marcas, mesmo porque eles não tinham nenhum acordo comercial com a prefeitura, foram procurados para isso e não tiveram interesse. Daí a gente teve que marcar muito colado, porque essa procura das empresas foi aos grandes blocos, né? aos maiores, aos que tinham visibilidade, sobretudo nessa área mais comercial de Praia de Iracema. E não tinha nenhum interesse nos blocos de periferia. E era isso que a gente queria, que essas empresas tivessem o mesmo interesse, o mesmo tratamento em toda a cidade. Como não houve isso, a gente passou a ser muito vigilante, tivemos alguns momentos de tensão, principalmente por essa questão. Era já uma época que se iniciava um conflito político, isso já começou a se manifestar nos anos 2010, e a gente teve também essa dificuldade de interferência política. A interferência política acontece todas as vezes que o movimento popular se cresce o suficiente para interessar os políticos. Então, eu pessoalmente contei com o respeito dos gestores para entender e nos dar autonomia para dizer, não, olha, é um evento da cultura, do povo, a gente não vai permitir, né, interferência. E eu acho que a gente conseguiu, nessa fase de 2006 até 2012, foi uma festa brilhante, eu acho que teve uma alegria contagiante em toda a cidade. A gente notava isso porque os blocos começaram a se preparar com mais antecedência, o edital, sem dúvida nenhuma, teve uma grande responsabilidade, porque eles tinham que dar uma contrapartida pós o período da festa, eles tinham que fazer oficinas preparatórias, palestras antes da festa. E a outra grande diferença que eu acho foi a realização da festa criada e feita com a gestão pública e os brincantes, os coordenadores de bloco. A gente fazia reuniões sistemáticas, 6 meses antes, começava só entre os gestores. Isso foi um trabalho da Secutifor, de começar a fazer primeiro as reuniões de gestão, trazendo as outras secretarias, todas que tinham envolvimento, Secretaria de Saúde, do Meio Ambiente, de Transporte, de Administração, de Segurança, trazer todas elas, e cada uma tem o seu papel, cada uma tem a sua importância. É um evento da cidade, não é da Secutifor, não enfim, tivemos também um determinado momento um apoio muito sistemático dos moradores do bairro onde a festa acontecia. Isso foi um trabalho gradativo, mas que a gente conseguiu, porque quando a MC coloca um obstáculo para não passar carro, para proteger os brincantes, há uma resistência de algumas pessoas, por não estar brincando, por não gostar da festa, ou por simplesmente não ter respeito ao interesse coletivo. Então, foi muito difícil no começo essa colaboração, e depois os moradores passaram a ter um entendimento de que eles faziam parte, brincando ou não, eles tinham uma responsabilidade com as pessoas que tinham interesse de brincar, e isso foi ficando mais fácil. Eu acho que foi o primeiro grande evento, pelo menos o maior, de rua, e a gente teve esse aprendizado, né, os gestores
começaram aí, a gente ia para a rua, aqui está melhor de passar, aqui é mais seguro, tem que fechar a rua e tal. E vivemos muitas agruras de temor, né? Quando a gente começou a notar o crescimento, o tamanho da festa, a cada ano maior, tinha um lado de alegria, de notar a participação grandiosa das pessoas, a alegria que a festa trazia, mas também tinha o medo pela segurança, era uma responsabilidade muito grande. Mas aí vimos que é possível, que tudo é uma questão de aprendizado, tanto dos gestores como da população da cidade em si. Eu vejo como um ganho. Acho que a imprensa depois notou o crescimento, passou a dar mais visibilidade à festa, e isso, claro, trouxe um interesse de algumas marcas, mas foi um crescimento, foi um aprendizado e foi, sobretudo, um trabalho muito participativo, um trabalho coletivo que teve uma lição de que, quando há um interesse coletivo, a gente consegue fazer bem, consegue fazer sem risco, né? Sem grandes transtornos, com um ganho para a cidade e para as pessoas. Betinha, era, era muito comum, né, as pessoas falarem que fortalezense não tinha identificação com a festa de carnaval e que o pré-carnaval, com esse crescimento que ocorreu nesse período, foi um ponto de virada importante para que o fortalezense não só ficasse na cidade, porque na realidade tinha uma questão do esvaziamento maior em anos anteriores, no período do carnaval, mas a questão é que a gente percebe a identificação do fortalezense com vários blocos, né? E você acha que isso construiu que imagens sobre Fortaleza? Como eu disse, é um ganho, né? Um ganho porque houve essa mudança de esvaziamento da cidade, as pessoas passaram a ter interesse de ficar. E o outro começou com o pré-carnaval, porque, como no carnaval as pessoas saíam de Fortaleza, quem tinha mais condição financeira e gostava de carnaval se dividia entre São Luís, Salvador, Recife e Rio de Janeiro, né? Essas pessoas que gostavam de carnaval, com o impulso do pré-carnaval, passaram a ficar. Os blocos de pré-carnaval passaram a participar do carnaval. E aí, essa festa, no período do carnaval, teve esse engrandecimento, né? Muitos dos blocos de pré-carnaval passaram a se concentrar, porque o pré-carnaval era quase todos os blocos eram volante, né? Circulavam no bairro. E durante o carnaval, eles ficavam normalmente em uma praça pública, que tinha um bar que dava um apoio, mas esse movimento passou a acontecer no carnaval. Eu acho que esse foi o maior ganho, porque a gente conseguiu que as pessoas identificassem Fortaleza, os moradores identificassem Fortaleza como uma cidade de possibilidade para o período de pré-carnaval e carnaval. Isso trouxe pessoas de fora para a nossa cidade. E eu acho que isso mudou também aquela concepção de como não tem nada para fazer no carnaval, como não tem uma brincadeira para se fazer, então vamos encher a cara, vamos jogar maisena, vamos. Então, houve uma mudança para melhor nessa forma, nessa manifestação, nesse período de carnaval, sobretudo, né? Porque, como o pré-carnaval trouxe essa mudança de hábito, né, nas pessoas da cidade, isso passou a fazer parte do carnaval e houve essa mudança na nossa característica de carnaval. Eu era uma pessoa que saía da cidade durante o carnaval porque eu não tinha para onde ir, porque não me identificava com
com aquelas manifestações isoladas e, de certa forma, até agressiva às vezes, né? E passei a gostar de ficar aqui. Eu me coloquei muito como eu estava me avaliando para ver, a cidade está ficando melhor, eu estou querendo ficar. Então, isso conversava muito com as pessoas, incentivava as pessoas. Então, eu notei que o grande ganho para a cidade foi que esse período de pré-carnaval e de carnaval passou a ter um interesse das pessoas em ficar e ficar para brincar e para brincar de uma forma mais saudável e mais alegre. Betinha, e você foi percebendo que os nossos blocos, apesar de ter alguns deles, né, inspiração e outros blocos que estavam surgindo, já eram blocos tradicionais do Rio e em outras cidades, a gente ganhou uma marca, uma característica própria com os nossos blocos. Você percebe, no período que você acompanhou, você percebia isso, que ia aparecendo algo nos blocos que era muito nosso. Daniela, eu acho que a gente ainda não teve tempo para definir essa identidade. Eu acho que já houve uma evolução, mas, pessoalmente, acho que ainda não há essa marca, essa identidade cearense. Alguns blocos, como Unidos da Cachorra, por exemplo, eles fizeram uma música colocando muito humor às camisetas, e a música era sempre puxada para uma marca bem regional. Não sei se você lembra, mas eles tinham adereço de cacto na cabeça, as camisetas tinham uma identidade de um personagem que foi importante e influente para a cultura, principalmente para o humor, o carnaval da cidade. A gestão pública também puxou para isso, né? A gente tentou, a cada ano, ter uma marca bem regional, mas eu acho que isso é gradativo, eu acho que precisamos de tempo, mas vamos chegar lá. Sem dúvida nenhuma, o poder público tem uma grande responsabilidade nessa construção da sua própria marca, da sua identidade no período carnavalesco. Como a gente sabe, essas cidades que hoje são marcas, têm o seu registro no carnaval com a sua própria identidade, levaram anos para isso, né? Então, acho que nós estamos nesse caminho, ainda não temos, mas acredito, tem pessoas que estão conduzindo blocos há 20 anos, há 30 anos, eu poderia citar alguns deles. Então, isso é muito importante, porque ele tem a história da cidade, né? Nós temos pessoas que sempre foram como Descarte Gadelha e sempre foram e continuam sendo uma marca da nossa identidade, né? E aí eu acho que, com o tempo, isso é um crescimento também, não só nessa festa. Tem surgido estilistas na área de moda, trabalhando com material regional, tem surgido artistas plásticos dessa nova geração, eles estão tendo uma influência menor de fora, das cidades que a cultura é mais... E tem tido cada vez mais um interesse e um olhar para o nosso povo, para a nossa história, para os nossos elementos, né, regionais. Eu tenho uma expectativa que isso ainda venha a acontecer. O que deve ser levado em conta é que essa festa e esse esforço dos brincantes e do poder público não pode parar. Pode diminuir porque tem uma pandemia, pode diminuir porque é um ano eleitoral, pode diminuir, mas não pode parar. A gente precisa ter uma constância nesse investimento público, nessas políticas públicas para as festas populares, para estimular essa criação. Na gestão, nessa época de 2006 a 2012, a gente procurou trazer essa união entre estilista,
artista plástico e brincante. Chegamos a fazer algumas reuniões ou dar indicação, mas o interesse não era político, era deles, a gente só fazia facilitar. Eu acho que é por aí, sabe? Não é uma festa para você ter como isolamento, tipo, quem cria são os brincantes. Eu acho que tem que ter um envolvimento de todas as artes para chegar a uma identidade, para ter esse reconhecimento de Fortaleza como uma cidade com a sua própria marca no pré e no carnaval. Bacana, Betinha. Já temos um expressivo reconhecimento, conquistamos, né? Sim. E esse período foi bem importante. Betinha, eu queria te agradecer muito pela a sua explicação, a sua experiência, o momento em que você esteve à frente, aguerridamente, né? Ali na coordenação dos blocos, à frente de um lugar que demanda estar o tempo inteiro manejando tensões, né? Mas eu acho que você sempre foi uma pessoa muito disponível e interessada realmente nesse assunto. Então, eu queria agradecer a sua participação. E a toda a colaboração que você sempre me deu quando eu precisei de documentos. Eu aproveito para lhe parabenizar. Fico muito feliz do seu interesse nesse tema e eu acho que nós precisamos continuar de uma maneira, cada um da sua maneira, contribuindo para esse desenvolvimento, para esse crescimento dessa festa, não é isso? Sim. Parabéns a você. Obrigada, Betinha.